é o seguinte, né? Eu mandei recado para alguns de vocês. Ontem, prioritariamente, eu mandei mensagem para quem estava vindo, né? Quem estava frequentando as aulas presenciais. Não sei se vocês viram, mas tivemos uma nova norma aí da prefeitura, né? Um decreto municipal dessa vez. E por esse decreto municipal, as escolas, as estaduais ainda podem abrir, né? Nós, como somos cursos extras, nós estamos impossibilitados no momento de fazer o atendimento. Então, essa primeira resolução vale 15 dias. Então, nas próximas 2 semanas, nossas aulas serão, por enquanto, inteiramente online, tá? Então, não vai ser mais, por enquanto, das 8 às 9. Como vai ser só online essas 2 semanas, será das 8 às 10, tá bom? Então, nossa aula vai ser aí das 8 às 10 da manhã, que nós vamos ir trabalhando, tá? Então, vamos, pelo menos nesse período, né? Nós vamos atender vocês aí das 8 às 10 da manhã aqui online, tá? Quem já está acostumado, né? Grande parte de vocês aí já estão acostumados às aulas online, já sabe como é que é o sistema de trabalho, né? Bom, pessoal, continuando então, vamos lá, né? Então a gente vai continuando aí com o Illustrator, esse módulo, essa edição de edição vetorial, edição de vetores, né? E nós já conversamos bastante sobre o que é um vetor. Então, um vetor, ele é uma imagem que não se distorce, né? Uma imagem que você pode esticar e ela não se distorce. Mas aí eu entendo também uma coisa, né? Alguns de nós, alguns de vocês aí, não têm a possibilidade de ter o Illustrator em casa, né? Caso eu não tenha o Illustrator, professor, mas meu computador não tem o Illustrator, eu vou ficar sem fazer os exercícios, meu celular, principalmente, tem gente que hoje, igual eu sempre falei nas outras aulas, né, igual eu já falei nas outras aulas já, você não ter o Illustrator não te impede de fazer os exercícios, tá? Então, o que você faz? Procura um editor, primeiro de tudo, procura um editor de imagens, né? Que rode no seu dispositivo. Então, eu tenho o meu celular aí, ele suporta, vai lá na loja de aplicações do seu celular e vê qual que ele suporta para você poder estar instalando. Então, assim, vocês vão vendo aí, né, qual que ele suporta, né, e instala aí um editor de imagens. Por quê? Qual que é o importante, pessoal? O importante, principalmente nesse primeiro momento, é vocês entenderem o conceito. Então, o que eu preciso que vocês entendam? Eu preciso que vocês entendam o que vocês precisam fazer, né? Então eu preciso aí que vocês entendam o que há de necessidade de vocês fazerem no dia a dia de aula. Então, por exemplo, eu passei para vocês fazerem um cartaz, né? Passei para vocês fazerem um cartaz. Eu preciso que vocês finalizem o cartaz e ele fique legal, que você olhe e faça ele bacana, tá? Então, vocês entendendo o conceito, né? Para mim já tá ótimo, tá bom? Então, o principal é vocês entenderem esse conceito do que nós estamos passando. Então, tudo que eu passar aqui para vocês durante as aulas, tentem fazer, tá? Eu passo bastante exercícios, quem já está acostumado. E aí, quanto mais você fizer,
é melhor, tá bom? Quanto mais exercícios você fazer, é melhor, tá? Bom, continuando, então, depois quem tiver só o celular, eu passo aí alguns exemplos do que nós vamos fazer, tá? De programas que vocês podem usar, tá bom? Bom, galera, e aí uma dúvida que sempre fica, é normal, o que eu vou usar, né? Eu vou usar o Photoshop ou o Illustrator? Então, o que eu vou fazer, né? Quando usar um e quando usar outro, principalmente. Vocês vão perceber que o Photoshop você vai utilizar principalmente quando você já tiver com uma imagem pronta. Então, por exemplo, lá você já tem uma imagem pronta, e aí, então você vai editar essa imagem que já está pronta. Aí usa-se o Photoshop. Você vai pegar e criar uma imagem do zero, com desenhos, com uma arquitetura mais cartoonizada. Aí você vai utilizar o Illustrator, tá? É assim que nós vamos separar um do outro, tá bom? É assim que a gente tem que, pelo menos, pensar na nossa estrutura de trabalho, tá, gente? É evidente, gente, que o que dá para fazer em um, dá para fazer em outro, tá? Não precisa ficar, professor, mas eu só consigo fazer as coisas no Photoshop, mas eu só consigo fazer as coisas no Illustrator. Não, o que você fizer em um, dá para fazer no outro. O problema é que é, é, é que é que o Photoshop, por exemplo, na edição de imagem, ele possui bem mais ferramentas, tá? Então, o problema é isso, é o uso, a utilização das ferramentas. Pessoal, vocês estão enxergando, tá aparecendo para vocês uma imagem do Photoshop e do Illustrator na tela aí? Respondam, por favor. Gente, vocês estão me escutando bem? Bom, continuar então. Porque no retorno tá normal, tá? Bom, pessoal, então continuando aí, né? Então, saber quando usar um e quando usar outro é com experiência. Conforme vocês forem mais utilizando, vocês vão tendo um conhecimento melhor e aí vocês vão sabendo como escolher um, quando escolher um e quando escolher o outro, tá bom? Bom, e o mercado de trabalho? Como é que nós vamos saber, ou como é que nós vamos ser absorvidos por esse mercado de trabalho, né? É fácil? É difícil? Pessoal, eu percebi, principalmente nesse período que nós estamos passando agora, que nós ficamos mais aí, esse período que nós passamos aí dessa parte de isolamento, né? Que o uso de ferramentas de criação aumentou muito, tá? E por que aumentou muito? Porque, é, porque as pessoas começaram a trabalhar muito mais de casa. Principalmente aquele período do ano passado, que nós ficamos ali, um período bem grande trabalhando em casa. E E agora, né, essa outra parte, então quem se adaptou a trabalhar em casa teve um retorno muito melhor, tá? Então, quem está adaptado a trabalhar em casa está conseguindo ter retorno muito melhor, principalmente
retorno financeiro, né? E o mercado de criação, ele abrange muito. Antigamente, pessoal, era muito difícil você conseguir trabalhar no mercado de criação. Por quê? Porque as pessoas tinham que ter, além de ter computadores muito mais potentes, os softwares, os programas eram mais difíceis de se ter, tá? Atualmente, não. Atualmente, por exemplo, você pode trabalhar na sua casa. Desde que você tenha as ferramentas, você pode trabalhar de casa que você não vai ter problema, tá? E uma pessoa que é muito boa no Illustrator, ela vai fazer o quê? É, você vai Você vai poder ser web designer, desenvolvedor gráfico, tá? Arte finalista. Hoje em dia tem uma parte que fala para quem gerencia redes sociais. Tem muitas empresas que recebem, né, para gerenciar redes sociais de outras empresas. Então, tudo isso você tem que. Não só Illustrator, tá, gente? Você tem que conhecer principalmente os três principais produtos da, da Adobe, que é o Photoshop, o Illustrator e o Premiere. Principalmente esses três, você tem que ter um conhecimento bacana, né, para que você possa ingressar nesse mercado. Aí você não vai ter problemas, tá bom? Bom, e aí, no livro de vocês, lá nas primeiras aulas, ele falava sobre identidade visual. Eu vou dar uma reforçada nisso aí, para nós termos uma visão melhor. Pessoal, o termo identidade visual, ele vem de tudo que você vai prover para alguém. Então, por exemplo, você vai fazer uma criação de alguma coisa, tá? Você vai fazer e você vai fazer essa criação para uma empresa, por exemplo, de cartão, cartaz, banner, tudo que você for fazer para essa empresa, ela vira a identidade visual da empresa, tá bom? Então, por exemplo, quando vocês veem um carro de uma empresa é, ali, né? Carro de uma empresa é, é, e ele está adesivado. Por exemplo, lá você vai o carro da empresa de telefonia que presta serviço de telefonia para vocês. É, ela vai estar lá com o adesivo da empresa. Isso aí é identidade visual. Quando vocês me veem lá na escola de uniforme, tem o logo, a marca, a cor, tudo isso é identidade visual, tá bom? Ah, antigamente tinham mais coisas, né? O pessoal fazia caneta, cartão de visita, que vocês vão fazer de novo daqui a pouco. Tudo isso é a identidade da empresa, tá? E hoje um esquema, uma coisa bem bacana é o setor de gráfica rápida. O que que isso quer dizer, pessoal? Uma gráfica rápida. Quer dizer que você faz o trabalho para alguém e aí essa empresa ou esse setor, você vai só para imprimir. Então, por exemplo, assim, vamos lá. Você fez um cartão para alguém. Você não precisa ter todos os aparelhos, porque é caro, né? É caro você ter uma plotter, por exemplo. São todos mecanismos caros, esses meios de impressão, tá? Aí o que, que você faz? Você vai, contrata ou você paga, né? Uma empresa ali para usar os serviços dela. Por exemplo, você paga uma gráfica e você começa a usar os serviços dessa gráfica, né? Você consegue ali e ganha na arte que você fez. Pessoal, vamos para o nosso primeiro exercício aí, por favor. Vai lá, 10 minutinhos para vocês fazerem.
Vamos lá, pessoal? Já deu tempo aí, né? Bom, então, continuando. Galera, e o que é o tal do design gráfico, né? O design gráfico, ou nós podemos levar em consideração duas coisas. O profissional design gráfico, né? A pessoa que faz design gráfico, profissional que é requisitado para fazer isso, ou então, além de ser um profissional, você pode também, pessoal, ter a matéria, a função design gráfico. Então, o design gráfico é o profissional, é aquele que desenvolve toda a parte gráfica. Vamos falar toda a parte de publicidade e propaganda para ficar mais fácil. E o design gráfico, função, é a própria hoje, a própria publicidade e propaganda que nós temos. Tá bom? Bom, outra coisa importantíssima de vocês entenderem é sobre o padrão de cores, tá? O padrão de cores é o modo como você vai finalizar esses arquivos. Então, por exemplo, existem alguns padrões de cores, como por exemplo o CMYK. E quando que eu vou escolher o CMYK? Eu vou escolher o CMYK quando eu for utilizar algo voltado para a área de impressão. Então vamos supor que eu vou imprimir alguma coisa. Vou criar um cartaz e aí eu vou imprimir ele. Que modo de cor que eu vou usar? Vou usar o CMYK. Ah, não, eu vou criar algo e vou deixar ele só no meu monitor. A gente usa o RGB. Pantone é uma mistura de cores, tá? É bem menos usado, tá bom? Porque ao invés de usar o Pantone, nós usamos o RGB, tá bom? E o tons de cinza é quando você vai usar só preto e branco. Então, vou utilizar apenas as cores preto e branco, eu utilizo os tons de cinza. Bom, e aí, uma das coisas que nós mais estudamos é o que é um vetor e o que é um bitmap. Pessoal, um vetor, ele é uma imagem que não se distorce, igual eu falei para vocês. O que quer dizer isso? Quer dizer uma imagem que não se distorce. Quando você vai ampliando esse vetor, esticando, 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 ele não vai distorcer, tá bom? Ele não vai quebrar os pontos. O bitmap são mapas de bits. O que quer dizer mapas de bits, pessoal? São pontinhos. Por exemplo, quando você tira uma foto, você pega o seu celular, tira uma foto, eles são mapas de bits, são BMPs, tá? E aí, pessoal, esses pontinhos, conforme você vai esticando, dependendo da resolução da foto que você fez, tá? Ele vai perdendo vai perdendo ali a resolução e vai perdendo a nitidez. Isso é a diferença, tá? Bom, e como acessar o Illustrator, né? Como é que eu faço para baixar o Illustrator, pessoal? É muito simples. Você vai no site da Adobe, né? Adobe.com. Só de você digitar adobe.com, ele já vai para a página do Brasil, tá bom? Então, já vai buscar a página do Brasil ali e você vai no Illustrator, tá? Aí, pessoal, é o seguinte, o Illustrator, quando você vai no site da Adobe, né? Você tem um período que você pode utilizá-lo. Esse período é de 7 dias. Então, durante 7 dias, você pode utilizar o Illustrator gratuitamente, sem pagar a licença. Depois, tem uma licença que deve ser paga. Essa licença, galera, né, que eu estou falando para vocês aqui, da Adobe, né, ela hoje é uma mensalidade, então você paga por mês, tá? Todo mês você paga uma quantia, tá? Você vai
geral, o mais caro ali, a última vez que eu vi, estava R$ 90 por mês. Mas aí tem ali, ele vai abaixando conforme algumas especificações, né? Por exemplo, você trabalha na área da educação, você paga menos, e assim por diante, tá? Cada, cada vez que cada ação, né? Você tem um desconto aí, tá? Aí, vamos supor que você quer utilizar aí na aula, você tem um computador e quer utilizar. Você pode me pedir, eu tenho uma versão que é uma versão portátil que você não precisa pagar o seu uso, tá? É uma versão portable que a gente fala, tá? É uma versão bem levinha e tem todas as ferramentas que você precisa. Só que essa versão só funciona em computadores, tá bom? Então, essa versão que eu estou falando para vocês, ela não funciona em celulares, por exemplo, tá? Então, se você for baixar aí, ela só vai funcionar aí em computadores, tá bom? Bom, pessoal, vamos para o nosso segundo exercício aí, por favor. Vai lá, galera.
Vamos continuar, pessoal? Já deu tempo aí, né? Bom, galerinha. Então, o que são os elementos gráficos, né? Pessoal, elemento gráfico é tudo aquilo que nós usamos no nosso trabalho que venha de fora. Ou então, ou ele vai vir de fora, ou você vai optar por criar. Então, o elemento gráfico, ele pode ser desde uma imagem que você pegou lá, pegou na internet e trabalhou ela, tá? Até, por exemplo, um, é, uma imagem que você criou, tá? Por exemplo, você vai pegar uma imagem e pegar lá os elementos que a gente cria de desenho, as ferramentas de desenho, e vai criar uma imagem. Vai fazer lá, igual nós fizemos lá na aula de flat design. Vamos supor que você vai e cria um flat design passo a passo. Aí, pessoal, você vai fazendo, tá? E você vai conseguir ali ter um elemento gráfico no final. Falei para vocês também que nós usamos muito flat design no nosso dia a dia hoje de trabalho, principalmente principalmente quando nós precisamos fazer algo mais específico, né? E eu falei também que eu uso muito na área de games. Falei muito para você, tá bom? Vocês, né? Pessoal, agora nós vamos fazer uns trabalhos práticos. E aí, igual eu falei para vocês, quem não tiver o Illustrator, quem não tiver um computador, pode usar qualquer ferramenta de edição de imagem, tá bom? Eu vou dar um período bastante, vou dar 40 minutos para vocês fazerem aí, vai dar 10 minutos cada um. Alguns nós já fizemos, então, igual eu falei para vocês, né? Quanto mais vocês fizerem, vocês vão melhorando, tá? Então procurem fazer várias vezes. Quanto mais vocês vão fazendo, vocês vão entendendo o conceito e vocês vão melhorando, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, esses são 4 atividades. E as atividades são de tema livre. Você pode fazer sobre o que você quiser. A partir da próxima aula, nós vamos fazer atividades com temas propostos. Então, o que vai acontecer? Eu vou pedir a atividade e falar sobre o que vocês têm que fazer, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vocês têm 10 minutos para fazer cada um deles. Vai lá, galera.